Boa noite, eu vou falar rapidinho a palestra dele. Eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Queria agradecer a presença do Mailson, que se disponibilizou para vir dar uma palestra para a gente. Queria agradecer também a todos que estão ajudando o evento, desde o pessoal que está gravando, o pessoal que foi atrás da SAD, de alugar o FEA 5 e todas essas questões. Vou falar rapidinho sobre o que o Mailson fez. Ele pode me corrigir se eu errar aqui muito. Mas ele começou seguindo carreira no Banco do Brasil, lá na Paraíba, e depois foi para o Rio de Janeiro. Depois, enfim, seguindo a carreira, terminou como ministro da Fazenda. Conhecido por fazer uma política de tentar manter as coisas claras externamente. E ele atualmente é sócio da Tendências e é colunista da Veja. Além disso, eu queria falar que o centro acadêmico gosta de fazer essas palestras para poder unir um pouco o que a gente aprende na aula, a teoria, com o mundo prático. Vocês vão ver que vai ser uma palestra mais para o que está acontecendo hoje em dia, porque às vezes na fé a gente fica meio aprendendo coisas que a gente não entende direito como elas encaixam com o mundo real. Bom, eu queria terminar falando que o Mailson é meu avô, e ele foi grande parte o que me fez prestar economia, vários almoços em família, várias conversas. Meu pai também é economista. Eu não converso muito, eles conversam mais, eu só escuto, mas acho muito interessante, despertou muita curiosidade, acho que levou muito a prestar nesse caminho da economia. Então, eu queria agradecer para ele também por causa disso. Vamos começar com a palestra, então. Obrigado, Tomás, pela apresentação. Não sabia que eu tinha influenciado tanto, mas tudo bom. Olha, primeiro, um prazer de voltar aqui à FEA. Provavelmente você sabe, eu fiquei 1 ano e meio aqui como pesquisador visitante, enquanto eu conduzia uma pesquisa sobre instituições e que foi, em grande parte, base de um dos meus livros. Na verdade, eu não fui pesquisador em tempo integral, mas vinha 1 a 2 vezes por semana para cá. E sempre que posso, volto aqui, à FEA. Hoje eu vou falar sobre as perspectivas da economia brasileira. Uma palestra semelhante eu fiz aqui há 1 ano atrás. Ela evoluiu, tem algumas novidades, mas a estrutura é a mesma. São 3 partes. Uma parte é uma análise da economia mundial, do que está acontecendo agora, a crise, não é? Quais são as perspectivas, quais são os riscos da economia mundial e seus efeitos eventuais no Brasil. Depois eu vou falar sobre a conjuntura, essencialmente uma crítica à política econômica do governo. E aí a terceira parte é explicando por que o Brasil não vai virar a Argentina, né? Essencialmente porque o Brasil tem instituições. Instituições, na definição mais usada, que é do professor Douglas North, né? A regra do jogo, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Bom, vamos começar com a economia mundial. Vamos lá? Olha, a economia mundial tem 3 focos de atenção hoje. Do que acontecer nessas áreas sob enfoque das análises de avaliação de riscos, o mundo vai caminhar para o mal, para o bem. Essas 3 áreas são a Europa, particularmente a zona do euro, a segunda, Estados Unidos, e a terceira, China, né? Embora o Japão, ultimamente, tenha sido objeto de muita atenção, porque o Banco Central está executando uma política de expansão da liquidez para sair o país do processo de deflação, eu acho que o que é relevante é esse conjunto, Europa, Estados Unidos e China. Europa. Qual é o risco? O risco maior da Europa, e desses 3, a zona de maior risco é a Europa, a zona do euro particularmente. O risco é de desintegração do euro, ou seja, o desaparecimento do euro, o que seria uma tragédia do ponto de vista político, econômico, social e financeiro, e provavelmente detonaria uma crise financeira pior do que a de 2008, que começou com a quebra do banco Lehman Brothers
certamente vocês já leram sobre isso, né? A crise atual que a gente está vivendo, né? Já tem 6 anos, começou com as hipotecas, o problema da inadimplência das hipotecas subprime nos Estados Unidos, mas o seu auge e a sua gravidade estão associados à quebra do Banco Lehman Brothers em setembro de 2008. Muito bem. A pergunta que tem que ser respondida, o euro vai se desintegrar? Suponha que o euro se desintegre, que a Grécia saia, a Itália, a Espanha, enfim, dê um rolo lá. Não é? Isso gera uma catástrofe financeira, porque a zona do euro ela é muito integrada hoje, e os bancos de um país emprestam a clientes de outros. Por exemplo, se a Grécia quebrar de vez, a Grécia já quebrou, mas se ela quebrar e sair do euro, isso pode levar à bancarrota alguns bancos europeus. Por exemplo, os bancos portugueses têm na Grécia empréstimo equivalente a 5% do PIB português. Os bancos portugueses quebram. E como não existe na Europa mecanismos de atuar nas crises bancárias, o governo português tem que socorrer os bancos e ele quebra também. Como os bancos espanhóis estão muito expostos aos bancos portugueses, os bancos espanhóis quebram. Isso se alastra, quebram os franceses, os alemães. Né? Na verdade, esse banco não desaparece, não entra em colapso, porque os governos vão salvá-los. Né? Mas isso será uma catástrofe. Muito bem. Por que esse cenário é o menos provável? Não está dizendo que não vai acontecer, mas é o menos provável. Porque tem muita coisa em jogo na Europa. O euro não é apenas a moeda única. O euro é parte de um longo processo de integração europeia, que tem a ver com Hitler, digamos assim, né? Na verdade, o euro é um dos mecanismos para, via integração, inibir o potencial de guerra entre os membros da comunidade, né? Vocês certamente já aprenderam que o desenvolvimento, o crescimento da economia e o desenvolvimento posteriormente depende essencialmente de 3 coisas: do investimento, da incorporação de mão de obra ao processo produtivo e da produtividade. Não é? E da produtividade depende do conhecimento, da gestão, do ambiente macroeconômico, da infraestrutura, um monte de coisa que influi na produtividade. Mas isso é uma percepção muito recente na história da humanidade. Isso tem 200 e poucos anos que se percebeu isso. Até antes disso, a ideia que prevaleceu por milênios era de que a prosperidade estava associada à conquista. Então, um país ficava próspero se ele fosse capaz de reunir, de mobilizar recursos financeiros e humanos para a atividade de conquista. Invade, ocupa, pilha. Né? Roma, por exemplo, Roma antiga, durante muitos anos, viveu da pilhagem dos territórios ocupados. Né? Aí o mundo foi aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Não, o comércio exterior tem importância, daqui a pouco é a agricultura que tem importância, e assim por diante. Mas ainda no século XX, essa visão de que a prosperidade era função da extensão territorial e da conquista, ainda estava na cabeça de Hitler, o louco que levou o mundo à catástrofe da Segunda Guerra Mundial. E o Hitler, ele tinha uma ideia de que a Alemanha só se recuperaria de vez da desmoralização da Primeira Guerra e se tornaria efetivamente um império se a Alemanha dominasse do Atlântico aos Urais. Né? Ou seja, a Alemanha fosse um império que incorporaria todos esses países do que são hoje a Europa Ocidental e mais uma grande parte da Europa Oriental, até a Rússia. Né? Muito bem. Essa ideia de conquista, é que levou às guerras. Né? Então, se nós olharmos a história da Europa, é uma história de guerra permanente. Ora era por conta de laços familiares, disputa de um reinado, mas era guerra. Né? Algumas duraram muitos anos. Tem a Guerra dos 100 anos, provavelmente vocês já leram sobre isso. A Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 7 anos. Né? Então,
Só que com o aumento, o avanço da tecnologia, as guerras começaram a ser cada vez mais mortíferas, né? As guerras, no seu princípio, eram os caras se matando de faca e de facão e de lança e tal. Daqui a pouco tem a pólvora, né? Mas a partir do século XVIII, a tecnologia é cada vez mais forte de matança, né? Por exemplo, a Europa viveu entre 1870 e 1940 três grandes guerras. A primeira foi a Guerra Franco-Prussiana, de 1870, entre a França e a Prússia, naquela época, que viria a ser depois a Alemanha, com a unificação de 1871. Essa guerra durou 1 ano e morreram 4 milhões de pessoas. Né? Aliás, 1 milhão de pessoas. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, em torno de 30, 40 anos depois. Durou 4 anos a Primeira Guerra Mundial, morreram 10 milhões de pessoas em 4 anos. Em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, que durou de 37 a 45, e morreram 60 milhões, dos quais 6 milhões de judeus, 6 milhões de soldados, de militares alemães, né? Um monte de civis. E uma coisa interessante, eu li outro dia, 2/3 das pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial não viram o seu inimigo, né? Mostrando que a guerra era cada vez mais uma coisa de destruição em massa, né? Você que morreu por bombardeio, né? Por artilharia, ou seja, antigamente as guerras que brigavam um com o outro, né? Você já deve ter visto o filme, que as tropas vão se aproximando e vão matando uns aos outros, mas todo mundo vendo quem está matando, né? 2/3 não viram na Europa. Então, na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial convenceu definitivamente os líderes europeus que era preciso fazer alguma coisa para acabar com essa carnificina. Essa ideia já vinha sendo acalentada desde a Primeira Guerra Mundial, que era de integrar os países. Ou seja, quando todas as economias se integrarem e os países tiverem um destino comum, que é o da prosperidade, do bem-estar, da democracia, do respeito aos direitos humanos e assim por diante, a guerra perde a razão de ser. E aí, terminada a Primeira Guerra Mundial, em 1945, já em 1948, os líderes europeus se reuniram em Haia, na Holanda, e estabeleceram os princípios do que viria a ser a integração europeia. Um desses princípios era a perda parcial da soberania. Cada país cederia um pouco de sua soberania para entidades supranacionais em benefício do bem comum. A primeira organização com esse objetivo surgiu em 1952, foi a Comunidade do Carvão e do Aço. Desculpa. A França e a Alemanha brigaram muito, mas muito. A França, a Alemanha e a França e a Inglaterra. As maiores guerras são entre esses 3 países. E a França e a Alemanha brigaram muito por causa de carvão, por causa de minério de ferro, por causa do aço, né? Então, uma prova de que era possível a convivência no pós-guerra era fazer uma comunidade do carvão e do aço, em que não houvesse fronteira entre os países que fossem signatários desse tratado, que eram a Alemanha e a França, os líderes desse acordo, mais a Bélgica, a Itália, Luxemburgo e Holanda. Esses mesmos países, em 1958, assinaram o Tratado de Roma, que dá início ao processo amplo de integração europeia. Né? Criou-se a Comunidade Econômica Europeia, que caminharia para a crescente uniformização ou harmonização de suas práticas, de suas regras, até de seus pesos e medidas, né? Todos foram obrigados a usar o mesmo sistema de pesos e medidas. Caso da Inglaterra, por exemplo, que ainda usava jarda, essas coisas que nos Estados Unidos ainda, né? Que mais? No peso, como é que chama lá? O libra, enfim, pound, né? A Inglaterra hoje usa o mesmo pesos e medidas da França, da Holanda e assim por diante, né? E essa coisa foi caminhando, ela foi se ampliando, daqui a pouco entrou a Espanha, Portugal, Irlanda, e foi andando, né?
E até que veio a ideia de uma moeda única, que seria o auge do processo de integração econômica. Porque o grande objetivo, desde o início, pelos sonhadores da integração, era que a Europa viraria os Estados Unidos da Europa, ou seja, a integração política. Olha, esse processo de integração tinha muitos objetivos. Um deles era a ideia de que a Europa Unida estaria mais preparada para reagir ou se precaver contra a ameaça soviética. A União Soviética estava ali ao lado e era uma das vencedoras da Segunda Guerra Mundial. A segunda, e talvez mais importante, era a União permitiria a mais rápida recuperação da Europa, que estava arrasada pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial. A terceira era que a Europa se prepararia para as grandes negociações de comércio, finanças, segurança que haveria com os Estados Unidos. E, finalmente, né, a prosperidade da integração prepararia o terreno também para a descolonização, ou seja, os europeus deixariam de ter as colônias da África e da Ásia. Né? Olha, todos esses objetivos foram alcançados. Né? A Europa enriqueceu, ficou mais próspera, a União Soviética que acabou, né? Os tratados foram celebrados com os Estados Unidos, nasceu a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é na área de defesa, né? E assim por diante. Muito bem, então, vamos para a moeda única. Acontece, provavelmente vocês vão estudar isso, se não já estudaram, moeda única só é possível onde existe o que se chama área monetária ótima. Certo? A área monetária ótima é uma área territorial que tem pelo menos duas características básicas. A primeira é uma união fiscal, ou seja, existe uma autoridade central, geralmente a União, um governo federal, né, ou no Estado unitário, a própria cúpula, com capacidade, força, arrecadação, instrumentos para atuar na minimização ou redução das assimetrias entre as regiões. Não é? Por exemplo, no Brasil, Nordeste e Sul. Não é? Segundo lugar, a união bancária, isto é, uma regulação única para todo o sistema financeiro, associado a algum mecanismo de lidar com crises bancárias. Ou seja, se um banco dá uma corrida e tem uma ameaça de quebra do sistema financeiro, existem mecanismos que atuam no sentido de evitar que isso ocorra. Né? Socorre os bancos, assume os bancos e assim por diante. A Europa não tem nenhuma coisa nem outra. Por exemplo, o Brasil é uma área monetária ótima. O governo federal do Brasil representa 23% a 25% do PIB, da despesa pública. O governo federal tem capacidade de redistribuir receita tributária entre as regiões, socorrer regiões em dificuldades e assim por diante. Né? A União Europeia representa 1% do PIB só, quer dizer, a unidade central, né? 1% só. Não tem nenhum mecanismo, como eu já falei aqui, de lidar com crises bancárias. Né? Então, por que eles foram para a moeda única? E vários economistas escreveram papers, artigos, deram entrevistas, e isso não vai dar certo. Não façam isso que não vai dar certo. Os 150 economistas alemães disseram, não vamos para isso. Espera, vamos criar as condições primeiro. O Paul Krugman, que é um economista americano, prêmio Nobel da Economia, uns 3 anos atrás, escreveu um conhecido artigo mostrando que vai dar errado. Né? Por que isso? Olha, existem várias explicações. Porque gente lá competente tem. Tem a burocracia de Bruxelas, tem os funcionários dos bancos centrais dos países membros da União Europeia. Por que esse pessoal não alertou os líderes? Porque não estava na hora de fazer isso. Porque isso foi uma decisão política. Não é? Eu acho que a melhor explicação para cometer esse erro foi a unificação alemã. Após a queda do Muro de Berlim, a Alemanha se reunificou e ficou imensa para padrões europeus. Aí começaram a surgir os temores.
Será que uma nova Alemanha, gigantesca como ela é, já é uma potência, e agora vai ser mais? Será que a Alemanha vai ser foco de uma nova guerra? Porque a Alemanha esteve no centro das 3 grandes guerras europeias que a gente falou aqui. O presidente Mitterrand, da França, teria tido um encontro com Margaret Thatcher, na época primeira-ministra da Inglaterra, do Reino Unido, e ele teria falado para ela, eu estou me sentindo em 1937. 1937 é o ano do início da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Polônia, em setembro de 1937. Né? E aí o presidente Mitterrand fez uma declaração bombástica. Diz assim, olha, a França apoia a reunificação alemã desde que os alemães concordem em antecipar a vigência da moeda única. E os alemães, mais que depressa, os alemães sempre carregaram um sentimento de culpa, assim, né? Porque terem sido causadores daquele desastre da guerra. E o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha, era um cara chamado Helmut Kohl. E ele fez uma declaração mais bombástica ainda. É isso mesmo, vamos lá. Porque nós não queremos uma Europa alemã. Nós queremos uma Alemanha europeia. Buta a frase, não? Aí foi lá e vamos em frente. E foram. Né? E agora, e as assimetrias? Não, isso vai convergir. Era uma furia geral. Né? Vai convergir, vai dar certo. Vai que vai dar certo. Né? Tinha por exemplo, a Grécia não tinha a mesma produtividade da Alemanha, a Itália também não, a Espanha também não. Então era problema que lá na frente desse um problema. Né? Mas não, o que aconteceu? No começo deu tudo certo, porque a taxa de juros caiu em todos os países. As taxas de juros refletiam diferentes riscos de cada país. Claro, a taxa de juros na Grécia, digamos, era o dobro da taxa de juros na Alemanha. Mas os mercados erraram na avaliação, porque eles começaram a olhar que a moeda da Grécia agora era a mesma da Alemanha. Logo, o risco é o mesmo. Né? E não era. A gente depois foi ver que não era. Né? Então a taxa de juros caiu dramaticamente na Grécia, um pouco menos na Itália, na Espanha. A expansão do crédito foi fortíssima. Os gregos foram às compras, crédito para comprar carro, casa, viajar. Os gregos já começaram a pensar que tinham virado alemães, entendeu? Então foram lá, na euforia, aí começaram a se endividar e aí deu no que deu. Né? Deu no que deu e agora não tem mais como recuar. Né? Você tem... Quando não tinha a União Europeia, quando um país enfrenta desequilíbrios, particularmente de balanço de pagamentos, ele recorre à desvalorização de sua moeda. Né? Com a desvalorização de sua moeda, 2 coisas acontecem. Primeiro, o salário real em dólar cai. Segundo, os produtos nacionais ficam mais competitivos no exterior e os produtos importados ficam mais caros no país. Né? Então, isso ajusta o balanço de pagamentos e muda, muitas vezes, o sinal da balança comercial. Quando não é possível desvalorizar a moeda, o ajuste tem que ser feito pelo que os economistas chamam de deflação interna. Ou seja, tem que cair o custo do salário, o custo das empresas, o custo da infraestrutura. É um processo muito mais lento, mais difícil, mais demorado. Né? Esse é o problema atual da Europa. Né? A Grécia e a Itália, muita gente tem que encolher, rever benefícios e uma série de coisas. Né? O que vai ficando claro é que a Grécia tem que fazer um ajuste gigantesco, porque a Grécia tem até muitos pecados do Brasil, sabe? De corrupção, ineficiência no setor público. Por exemplo, alguém descobriu outro dia que a rede ferroviária da Grécia tem mais funcionário do que passageiro, sabe? Então, realmente é uma coisa impressionante. Descobriram agora, vocês provavelmente leram sobre isso, tem uma ilha grega que metade da população é de cegos. E aí alguém resolveu investigar. Um jornalista foi lá, como é que pode, né? Tem uma doença específica dessa ilha. Aí ele pegou um táxi e perguntou, aqui todo mundo é cego? O taxista disse, eu também sou cego. Disse, como você é cego? Sou. Né? Mas o senhor está dirigindo? Não, eu sou cego no papel. O que acontece? Tem uma lei grega que diz o seguinte, a aposentadoria aumenta se a pessoa é cega. Entendeu? E aí foram arranjando atestado de saúde, fulano é cego, fulano é cego, fulano é cego, para ter um aumento
de aposentadoria. Tem problema desse tipo. Claro, o cara vai ter que devolver isso, né? Imagina os problemas que dá. Aí os caras vão para a rua, protestam, aí tem que achar um culpado. O culpado é a FMI, né? O culpado é a Angela Merkel e tudo mais. São os protestos de rua. E natural que aconteça, porque o cara já tinha aquilo como certo. Como é que vai fazer tirar agora deles, né? Enfim. Olha, a saída simples seria o seguinte, olha, a Grécia sai da União Europeia, ela restabelece a dracma, que era a moeda dela, desvaloriza a dracma e ela fica mais competitiva e se ajusta. Só que não é tão simples assim como eu falei aqui, né? Você quebra o sistema todo. Então, não tem mais jeito. Como disse a revista The Economist, pensar que é possível retornar às moedas antigas da Europa é a mesma coisa que imaginar ser possível devolver a pasta de tubo ao dente. Desculpa, a pasta de dente ao tubo. Não é? Você apertou, saiu a pasta, não tem como mais voltar, pô, né? Então a Europa, esse é o drama da Europa. Será que esses caras vão aguentar? Eu acho que vão fazer tudo para aguentar, né? É muito complicado, a insatisfação social é grande, as animosidades começam a aparecer, a Merkel aparece na Grécia vez por outra vestida de Hitler, né? A percepção é que a Alemanha que está infligindo custos para os outros países, enfim, tem todo esse problema lá, né? Mas eu acho que eles sabem que o preço é grande e é preciso pagar. Resumindo, a probabilidade maior é de o euro sobreviver, a não ser por um acidente, e o preço a pagar será um longo período de baixo crescimento na Europa. Ponto. Passamos lá para a Europa. Desculpa. Muito bem. Agora vamos para os Estados Unidos. Ora, Estados Unidos estão em pleno processo de recuperação. Como vocês sabem, os Estados Unidos são uma economia muito flexível, muito inovadora, pouco rígida em questões trabalhistas, por exemplo, né? É relativamente simples uma demissão nos Estados Unidos. Por isso que as exceções nos Estados Unidos costumam ser curtas, porque demite, rapidamente cai o emprego, rapidamente se ajusta a economia e rapidamente em seguida se recupera o produto e o emprego. Provavelmente vocês sabem, os Estados Unidos têm 18 das 20 melhores universidades do mundo. A produção científica americana é igual à do resto do mundo junto, né? E é o país que mais registra patentes. Então, todas as indicações são de que a economia americana está em recuperação, né? Que acolá tem um dado ruim, um dado dúbio, mas isso é próprio do processo de recuperação. E tem duas coisas importantes que estão mais ou menos se consolidando. A primeira é a confiança. A confiança está se restabelecendo. E a confiança é fundamental para o consumo. E essa confiança está associada a um processo de desalavancagem, ou seja, as famílias americanas pagaram suas dívidas em grande parte, não é? E agora estão se preparando para uma nova onda de endividamento e de consumo. Então, a confiança é fundamental, porque é parte desse processo. Em segundo lugar, o mercado imobiliário americano está se recuperando. Em todas as exceções americanas, quase sem exceção, o mercado imobiliário é o primeiro que se recupera, porque o estoque de casas começa a cair, as pessoas vão comprar mais casas, começa a construção de novas, e a construção civil anima, tem efeitos para frente e para trás, e anima toda a economia, né? Já se fala que a economia americana pode crescer em torno de 2% este ano, talvez 2,5% no próximo, talvez 3,5% em 2015. Né? Então, esse lado é bom para o Brasil, como a gente sabe, né? Ainda 20% das nossas exportações, mais ou menos, ainda vão para os Estados Unidos. E a China? Olha, dá um próximo aí. A China, o cenário mais provável é de um pouso suave. A China dificilmente tem condições de continuar crescendo a 12% ao ano, como eles vinham crescendo. Né? Por exemplo, crescendo a 12% ao ano, a China quadruplicou a economia deles nos últimos 12 a 15 anos. Né? Então,
porque a grande fonte de dinamismo da economia chinesa vai tender a perder força. Uma delas é a transferência de mão de obra do campo para a cidade. Um verdadeiro exército, né, de reserva que vai para a cidade. E tem vários episódios de ganhos expressivos de produtividade com esse processo de migração. Porque o trabalhador, ele sai do campo e para a cidade, a produtividade dele aumenta muito. Porque ele trabalha no campo, ele não conversa com ninguém, não tem máquinas mais avançadas. Na cidade ele entra em ambientes mais organizados, né? A gestão é diferente, ele acaba estudando mais, ele fica mais produtivo. Então, muitos países, a China vai passar agora pelo que se chama armadilha do país de renda média, né? Ou seja, você tem o seu dinamismo associado a um processo de migração campo-cidade, em algum momento isso se esgota, né? E você tem que renovar o dinamismo, geralmente através da inovação. E a China provavelmente vai passar por esse teste. O Brasil não passou. O Brasil teve um forte crescimento no período 68, 73, e depois entrou em crise, porque não foi capaz de gerar um novo dinamismo, né? E a China vai gerar porque ela está se tornando também uma economia inovadora. E a China é um grande êxito de educação, né? Os chineses estão investindo muito certinho em educação, produzindo engenheiro à vontade, doutores, mestrados. A China tem hoje aproximadamente 250 mil estudantes no exterior. Metade dos estudantes de pós-graduação nos Estados Unidos são chineses, para você ter uma ideia. E esses caras não vão para balada, ficam o tempo todo estudando, né? Tem uma pressão interna, as famílias querem que eles sejam vencedores, ele tem que votar muito bons para a China. Alguns ficam até nos Estados Unidos, né? Então, tudo indica que a China não vai ter o dinamismo, novamente eu falei aqui, de 12%, mas vai crescer 7%, 7,5%, né? Talvez desacelere para 6%, mas mesmo que a China cresça 7%, e a nossa projeção para esse ano é algo como 7,5% a 8%, se a China crescer 7% só, crescer 7%, isso equivale a crescer 28% há 12, 15 anos atrás, porque a economia deles quadruplicou, certo? Então, eu acho que o cenário mais provável para a China é de um pouso suave e não de um pouso forçado. Uma desaceleração, eles continuam a crescer ainda por longo tempo. Grande incógnita na China é se eles vão caminhar para ser uma sociedade democrática. Não há exemplo de uma sociedade próspera, permanentemente próspera, que não seja democrática, né? Porque a China está criando uma classe média gigantesca. O cálculo é que a classe média chinesa já é mais ou menos 350 milhões de pessoas, né? E essa classe média começa a ter carro, casa, filho para estudar, né? Aspirações, ela começa a querer participar. E a participação é inerente ao sistema democrático. O autoritarismo é muito infenso à participação. Esse choque vai, de alguma forma, ser a fonte, provavelmente, de caminhada para a China, para uma democracia ou para um problema muito sério de redobrada do autoritarismo. Muito bem. Portanto, o cenário de pouso forçado não é o mais provável na China. Tem um economista, eu acho que ele é turco, mas ele ensina nos Estados Unidos, chamado Nouriel Roubini. Dizem que foi ele que previu a crise de 2008. Não tem nada provando isso, mas ele faz questão de insinuar que foi ele que previu a crise, né? E agora ele está dizendo que a China vai despencar. Ele já escreveu uns 2 papers dizendo que a China vai para crescer 3%, 4%. Pode ser que acerte. Não é o cenário mais provável, mas pode ser que ele acerte. Porque, como a gente sabe, um relógio analógico quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, como a gente sabe, não é isso? Então, pode ser que ele acerte. Não é o mais provável. Muito bem. Esse é o panorama mundial. Eu diria, o mundo hoje está menos arriscado do que ele estava há 1, 2 anos atrás, com o medo da ruptura na Europa. E, claro, tem um problema sempre imponderável da Silva, como se diz, né? Uma guerra. Mas se você isolar questões geopolíticas e olhar só para as questões econômicas, eu acho que o mundo está mais seguro hoje do que estava há 1, 2 anos atrás.
A economia mundial começa um processo de mais lenta recuperação, talvez já cresça esse ano mais que o ano passado, 3,5%. Vai demorar a chegar, se é que se chega ao período pré-crise, quando a economia mundial crescia acima de 5%, mas já vai para 3,5% este ano, contra 3,2% do ano passado. Né? Próximo. Para o Brasil, esse cenário externo, portanto, não é tão preocupante quanto era. Né? Quais são os riscos? A desintegração do euro. Não vai acontecer, provavelmente. Segundo, o ajuste fiscal americano. Será que o chamado abismo fiscal americano vai desacelerar a economia? Olha, esse negócio já está entrando em vigor há um mês ou dois, até agora não é tão feio quanto se esperava. Né? Inclusive, o déficit público americano está diminuindo, talvez por conta dessas medidas, né? De corte compulsório de gastos, que foi uma exigência dos republicanos que aprovaram uma lei nesse sentido. Muito bem. E a China, se a China despencar. E a China é, hoje, o maior mercado de produtos do Brasil. Né? A China é o primeiro parceiro comercial do Brasil. A China, há 10 anos atrás, era quase um traço na exportação do Brasil. Agora representa 18% de todas as exportações, já são primeiros, já passaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu falei 20%, mas deve estar em 15%, 16% aqui. Muito bem. Esse é o panorama mundial. E no Brasil, como é que nós estamos? Vamos lá. O Brasil tem uma nova política econômica. Eles estão chamando isso de nova matriz econômica. Quais são as características dessa nova política econômica? Vai lá. Primeiro, juros baixos e um Banco Central tolerante à inflação. Juro baixo em que sentido? Porque a presidente Dilma quer. Né? Alguém disse para ela que o Brasil tem que ter juros civilizados. Juros civilizados é caminhar para ter juro igual dos países ricos. O Brasil não tem nenhuma condição de ter juro igual aos Estados Unidos, né? Porque tem várias distorções estruturais que exigem no Brasil uma taxa de juros mais alta até do que os nossos vizinhos aqui. Entre essas distorções estruturais está o direcionamento do crédito. 1/3 do crédito no Brasil, particularmente as operações do BNDES e o crédito habitacional e um pouco do crédito rural, 1/3 do crédito não responde a variações da taxa Selic, da taxa básica de juros. Né? Seja qual for a taxa de juros do Banco Central, a taxa de juros das operações do BNDES não mudam. Nos 2/3 muda. Né? E, portanto, a potência da política monetária no Brasil não é semelhante à americana, muito menos à chilena. Deixa eu dar um exemplo aqui de um sistema hidráulico. Supõe um sistema hidráulico que você tem uma bomba que deve levar a água lá para cima. E tem 3 canais. Um canal está entupido. Para a água chegar nos 2, ela tem que ter mais força. Né? Por isso que a taxa de juros no Brasil tem que ser mais alta. Mas na cabeça da Dilma, não. Ela foi lá, o Banco Central submisso, foi lá e disse, baixa a taxa Selic. Né? Aí baixaram. Aplaudido por todo mundo. Né? Agora os banqueiros vão ganhar menos dinheiro. Né? As pessoas nem se lembram que banqueiro ganha dinheiro com juro baixo. Embora a gente pense que é com juro alto. Porque banco ganha dinheiro na intermediação. Banco é igual a supermercado. Como é supermercado? Você compra o dinheiro, compra a mercadoria de um lado, põe na prateleira e vende no outro. Né? Você ganha a margem. Banco é a mesma coisa. Toma dinheiro dos depositantes e empresta do outro lado. Porque o banco não empresta o dinheiro dele. O banco empresta o dinheiro dos outros. Claro que o capital próprio do banco, naquele que ele pode disponibilizar, porque ele tem que aplicar em imóveis, né? Tem que ter uma reserva, ele também ganha com juro alto. Mas o grande lucro dos bancos vem do spread, né? Ou seja, a diferença entre o que ele paga no depósito e o que ele recebe do tomador, descontados os custos dessa operação, que são mão de obra, tributos, perdas, inadimplência e tudo mais. Portanto, para os bancos, 1 milhão é juro baixo, porque juro baixo diminui risco de inadimplência. As pessoas têm mais capacidade de pagar. Mas, enfim, a Dilma foi lá e reduziu. E, com isso, a inflação começou a dar as caras. Não é isso? Vamos lá.
Segunda característica, expansão maior dos créditos pelos bancos oficiais. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, pé no acelerador, vamos emprestar para a gente expandir o consumo e enfrentar a desaceleração da economia, que é uma coisa que o Ministério da Fazenda botou na cabeça que o problema do Brasil é de demanda. Então, vamos estimular o consumo, com crédito, com um monte de vantagens, desonerações e tudo mais. E a gente já aprendeu que o problema do Brasil é de oferta, ou seja, é de produtividade, é de capacidade de competição, e não de demanda. Né? Bom, isso é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, provavelmente não vai acontecer nada com o Banco do Brasil, mas a Caixa Econômica eu tenho minhas dúvidas. Né? A Caixa Econômica não tem a estrutura de análise de risco para evitar uma forte inadimplência daqui a alguns meses. E aí o Tesouro vai pagar por essa inadimplência, tendo que recapitalizar a Caixa. Tomara que não seja o que vai acontecer. A próxima. Criatividade nas contas públicas, contabilidade criativa. Ou seja, o governo anuncia assim, o superávit primário é de 3,1% do PIB. Mas eu vou descontar isso, vou descontar aquilo, vou descontar aquilo, vou descontar aquilo. Pô. Não é? Olha, isso é uma tolice. Impressionante como eles mantêm isso. Né? Porque é tão transparente, as pessoas percebem. Tá? E vão fazendo outras contas. Por exemplo, lá na nossa empresa, Tendências, a gente tem o superávit efetivo Tendências. A gente desconta um monte de coisa que eles estão descontando para saber qual é realmente o que vai acontecer. Deixa eu contar um pouquinho de história para vocês. Essa história de não considerar os excessos ou descontar para obter o superávit primário, isso veio de um problema dos anos 80, que a Europa também está sofrendo agora. Quando veio a crise da dívida externa nos anos 80, os países da América Latina, que estavam muito endividados, tiveram que se colher, né? Porque o crédito externo desapareceu, tiveram que fazer ajustes, cortar gastos, rever o papel do Estado. E aí começou a aparecer um problema, é que os países tinham dificuldade de cortar gasto naquela... Eu me comprometo a cortar, sei lá, 1% do PIB, 2% do PIB de gasto. Começou-se a ver que ele cortava só gasto corrente. Desculpa, não cortava gasto corrente, cortava gasto de investimento. É fácil de entender. É mais fácil você adiar a construção de uma ponte do que tirar benefício de servidor público, cortar alguns programas sociais e assim por diante. Né? Então, começou-se a perceber que o ajuste se dava no investimento. E menos investimento, menos potencial de crescimento, maior dificuldade de voltar a crescer. E o FMI começou a ser acusado por isso, né, de ter programas que diminuíam, agravavam o problema do baixo crescimento, e eles começaram a pensar numa coisa, escuta, se vocês, países que estão comprometidos a dar um superávit primário, vamos dizer, de 3% do PIB, superávit primário você sabe o que é, né? Todo mundo sabe o que é o superávit primário? Alguém quer explicação? Hein? Olha, superávit primário é o seguinte, a imprensa encontrou uma expressão muito legal. Superávit primário é a economia que o governo faz para pagar juros. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Né? Ou seja, supõe o seguinte, o governo arrecada 100 e gasta 110. Desses 110, digamos que 12 sejam juros. O que o governo faz? As outras despesas, vamos chamar de despesas primárias, tem a despesa financeira, que são os juros, e as despesas primárias, que são as não financeiras. Suponha que o governo faz o seguinte, em vez de 100 que eu arrecado, em vez de gastar os 100, eu vou gastar só 90. Então, ele gera um superávit de 10, porque receita é primária, despesa primária de 90, eles geram um superávit primário de 10. Né? E isso permite que ele pague, dos 12 juros, ele pague 10, ele só vai ter despesa de 2 de juros. Certo? Um país que gera superávit primário, isto é, aquele que consegue economizar uma parte da receita para poder pagar pelo menos uma parte dos juros, ele estabiliza a relação entre a dívida e o PIB, a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público. Certo? Então, o superávit primário serve para isso, para evitar que essa relação
adquire uma trajetória explosiva, sinalizando lá na frente um calote. Né? Muito bem, então o que é que disse o FMI? Olha, se vocês não cumpriram o superávit primário, porque investiram numa estrada, porque ampliaram os hospitais, porque melhoraram as escolas, tudo bem, vocês cumpriram. A gente considera que vocês cumpriram. Desde que duas coisas aconteçam. Primeiro, nós, eu e você, vamos escolher qual é o investimento. Né? Para você escolher o melhor investimento. Senão você vai começar a fazer bobagem. Ou a querer nos enganar. Segundo, o Banco Mundial tem que acompanhar esse projeto, porque ele saber se vocês estão executando. É? Tá bom. Só que o Brasil não tem acordo com o FMI, portanto, quem escolhe é o ministro da Fazenda. Eu escolho. Né? O que é que eu vou descontar? Então, ele escolhe o que ele quiser. E agora eles começaram a criar outros malabarismos. Dizer o seguinte, olha, o governo pega dinheiro no mercado, paga hoje 7,5% ao ano, empresta ao BNDES a 5, 4, digamos assim, a 4, portanto o governo tem um prejuízo. Ele tem um prejuízo porque ele empresta mais barato do que ele vai pagar. Aí o BNDES pega esse dinheiro e empresta a 6, portanto tem um ganho de 2. Esse ganho de 2 vão para o lucro do BNDES. E o BNDES, então, pode distribuir dividendos à União. É uma coisa extraordinária. Uma operação que dá prejuízo para o Tesouro gera dividendo. Né? Só o governo brasileiro descobriu um negócio desse. Né? Realmente é extraordinário. Vai dar o Prêmio Nobel da Economia para esse pessoal. Então, e agora o que eles disseram mais? Eu vou descontar as desonerações. Então, tudo que eu desonerar, eu desconto. Pensa no absurdo. O governo disse assim, eu não quero arrecadar mais nada. Desonero tudo. Ele cumpre a meta. Isso seria um desastre. Entendeu? Então, realmente é uma coisa, isso está destruindo a credibilidade das contas públicas, está contribuindo para reduzir a confiança no país, não é? E o governo continua com essa bobagem. E é interessante que se o governo tivesse um superávit de 1,5%, 1,8% do PIB, é o suficiente. Então, se ele chegasse para todo mundo e dissesse assim, olha, eu considerando a dívida pública, a taxa de juros, um monte de coisa, com 1,5%, 1,8%, eu estabilizo a relação entre a dívida e o PIB. Portanto, o meu superávit primário agora vai ser 1,8%. Perfeito. Todo mundo ia aceitar. Não. Ele faz um malabarismo, né, e destrói a credibilidade. E, usando a metáfora aqui, suponha que eu vou ao médico. E o médico, você está muito obeso, até que eu estou um pouquinho. Você vai ao médico, né? Você tem que perder 10 quilos. Aí eu reúno minha família, meus amigos, e anuncio, vou perder 10 quilos. Mas, como eu vou à missa todo domingo, Deus gosta de mim, eu vou descontar 3. Né? Não, você tem que perder os 10. Entendeu? Você tem que perder os 10. E não esse negócio de descontar quilo. Sabe? Então, essa contabilidade criativa, esse malabarismo, é que o governo diz assim, eu estou cumprindo a meta de 13,1. Todo mundo sabe que não está cumprindo. Né? Tudo isso é uma bobagem, né? uma maquiagem. Próximo. Ele está desonerando aqui e acolá. Toda semana tem uma desoneração. Desonera aqui, desonera acolá. Isso está bagunçando o sistema tributário. Né? Até porque ninguém sabe quanto tempo demora essa desoneração. Aí ele desonera a folha de salários, mas cria um imposto sobre o faturamento para compensar a perda da arrecadação previdenciária. Imposto sobre faturamento é regressivo, piora a alocação dos recursos, aumenta a ineficiência, enfim, está piorando o sistema. Próximo. Taxa de câmbio é fixa, deixou de ser flutuante. E a gente aprendeu, com as várias crises, que o melhor regime de câmbio para lidar com as incertezas e as crises, as alterações dos fluxos, é a taxa de câmbio flutuante, em que a taxa de câmbio varia de acordo com as forças de mercado, as percepções de risco, os fluxos, e o governo intervém para reduzir a volatilidade, né? Porque a volatilidade também é ruim, muita variação, muita oscilação, o governo intervém. Aqui o governo está intervindo para estabelecer um nível de taxa de câmbio. Eles falam que não, mas todo mundo percebe que sim. Então, eles não deixam o câmbio cair abaixo de R$ 1,95 por dólar. Quando chega perto disso, o Banco Central vai lá e compra, para subir a taxa, compra dólar. Ou faz operações com derivativos. E 2,05, 2,05. Quando vai se aproximando de 2, acima de 2, eles entram vendendo. Né?
Agora estamos achando que ele está indo para 2,10. E isso, a percepção de que a taxa de câmbio não é flutuante pode gerar movimentos especulativos, né? Por exemplo, eu vou assumir uma posição especulativa porque eu sei que a taxa de câmbio não vai além disso. Então, reduz as incertezas quanto à tendência da taxa de câmbio e as ações especulativas se ampliam. Isso pode gerar problema lá na frente. Próximo. Controle de preços para cumprir meta de inflação. A gente pensava que já tinha acabado. Agora tem controle de preço. Tem controle de preço de gasolina, de diesel. E quando tem controle de preço, você vai criando distorções. Por exemplo, o controle do preço da gasolina está reduzindo a competitividade e a viabilidade do etanol. Muitas empresas são inviáveis a esse preço do etanol, porque a gente sabe que o etanol tem uma relação entre o preço do etanol e o preço da gasolina. Aí as empresas ficam sem incentivos para investir, porque elas não sabem o futuro, estão perdendo dinheiro. O que o governo faz? Chama as empresas, vou te dar crédito, vou te dar isenção fiscal para compensar. Então, você gera distorção, em vez de atuar na causa da distorção, que é o controle de preço, eu atuo no efeito. Eu vou lá e dou também para um monte de coisas. Isso vai gerando novas distorções, tá certo? Vai lá. Privatização envergonhada da infraestrutura. Isso é até legal, muito legal, né? Eles, afinal, se convenceram de que não tem dinheiro para investir em infraestrutura. O Brasil investia 5% do PIB em infraestrutura pelo setor público. Em estradas, portos, aeroportos, aquavias e assim por diante, né? A energia. Com as crises fiscais, o processo de distribuição federativa propiciada pela Constituição de 88, um monte de coisa, né? O surgimento dos programas sociais, tudo justificável, foi reduzindo a capacidade de investimento do setor público. E agora estamos investindo menos de 2% do PIB. Por isso que os portos estão congestionados, os aeroportos estão congestionados, as estradas estão esburacadas e tudo mais. E é hora de chamar o setor privado para isso, e é uma boa medida, né? Então, vamos fazer concessões de rodovia, privatizar, né? Ele não fala privatização, porque privatização é anátema, é maldição para o PT. Então, eles chamam outra coisa, concessão. Mas concessão é tipo... Tem 3 formas de privatizar um bem público. Primeiro, vendendo. Vendeu a Vale do Rio Doce, vendeu a Telebrás. Segundo, fazendo concessão. Eu concedo a um grupo o direito de explorar uma estrada cobrando pedágio, um porto, um aeroporto cobrando serviços associados a compromisso de investimento. E tem a terceira modalidade, que é a parceria público-privada, né? Em que são obras de infraestrutura em que o custo, o retorno social é muito mais alto do que o retorno privado do lucro. Exemplo, vamos fazer uma estrada no meu estado, lá na Paraíba. Pode desenvolver o turismo. Então, vamos duplicar a BR-101, digamos assim. Ou vamos privatizar a BR-101. Mas não tem fluxo de tráfego, né, para justificar um pedágio razoável. O pedágio teria que ser muito alto para justificar. O que é que faz o governo? Ele entra com o setor privado e ele paga um pedaço da tarifa, do pedágio, né? Porque vale a pena, porque o efeito social dessa duplicação, em termos de geração de bem-estar, né, emprego, produto, etc., compensa o gasto fiscal com o subsídio do pedágio, né, da tarifa. Muito bem. Aí, ótimo, né? A Dilma está abrindo e tudo mais, né? Só que eles têm que contentar o lado deles lá, né? O pessoal que não concorda muito com isso. E ele diz assim, não, mas a gente limita o lucro, né? Então, só pode entrar nisso se a taxa interna de retorno for de 5,5%, o que é uma estupidez, com todo respeito, né? Escuta, se você tem uma regra de julgamento da concorrência, ganha quem oferecer a menor tarifa. Eu tenho dúvida disso. Ganha quem ofereceu o maior valor pela concessão. O lucro vai depender da eficiência de gestão, um monte de coisa. O governo não tem que fixar o lucro, né? É como se ele dissesse assim, olha, eu quero que vocês venham investir com uma condição, não pode ganhar dinheiro, né? Mais ou menos é isso que eles estão dizendo. Por isso que perdeu um pouco a atratividade desse tipo de investimento. Eles estão agora revendo
aumentando a taxa interna de retorno. Tem que acabar com esse negócio de estabelecer a taxa interna de retorno. E, finalmente, outra característica dessa nova matriz econômica é o protecionismo, ou seja, medidas para proteger a indústria nacional, coisa que a gente já aprendeu que não dá certo. Certo? O melhor é a indústria ser submetida à competição internacional, fazer parte das cadeias produtivas mundiais e receber as condições para se tornar competitiva em termos de qualidade de mão de obra, infraestrutura e tudo mais. Né? A gente aprendeu que o protecionismo é ruim, porque inibe a inovação, gera empresas acomodadas. E você, ao proteger uma empresa brasileira que está produzindo um componente, você pode estar prejudicando outra empresa brasileira que usava aquele componente para se tornar competitiva. Certo? Tem várias lições. Né? A política de substituição de importações fracassou no mundo inteiro por causa disso. Né? O governo está ressuscitando tudo isso. A proteção à indústria nacional com a escolha dos vencedores, o BNDES dá dinheiro para um, para outro, assim por diante. Quais são os efeitos disso? Resultado, vamos lá. Primeiro, incertezas. Tem mais intervenção, tem mais instrumento. Está reduzindo o apetite pelo investimento. Por isso que o investimento está caindo. Sobretudo com intervenção do tipo que eles fizeram na energia elétrica, que destruíram o valor de muitas empresas, caíram as ações na bolsa. Essas empresas vão levar muito tempo para pensar de novo em investir. Vamos lá? A inflação está teimosamente acima da meta. A meta de inflação no Brasil já é alta, 4,5%, mas ela está sempre acima dela. E o Banco Central já anunciou que ele vai ficar feliz da vida, não se atingir a meta de 4,5%, mas se a inflação deste ano for menor do que a do ano passado. Então, no ano passado foi 5,84% no IPCA. Se for 5,83%, o Banco Central está muito satisfeito. Né? Próximo. Piora do sistema tributário, pelo que eu falei aqui já. Né? Essas coisas, todo dia tem uma mudança, tem uma desoneração. Próximo. Deterioração das contas externas. Isso é uma complicação. Isso é na verdade, como o governo está adotando, ou tem adotado uma política de estimular o consumo, o consumo e o investimento no Brasil, a soma desses dois, como você sabe, significa o que os economistas chamam de absorção interna do PIB. A soma desses dois é mais do que a gente produz. Então, quando a absorção interna do PIB é maior do que o que se produz, você tem que importar bens e serviços para complementar a oferta doméstica. Então, quando a economia fica crescendo durante muito tempo, a absorção interna muito acima do PIB, você vai gerando desequilíbrio. São dois desequilíbrios que causam. O primeiro, de pressão inflacionária, porque os salários continuam subindo, porque a demanda continua aumentando, os salários estão crescendo acima da produtividade, isso aumenta o custo unitário do trabalho para as indústrias, elas perdem competitividade e toda a demanda termina vazando para o exterior. Ou seja, a indústria menos competitiva, você tem mais demanda, ela não consegue competir e aquela demanda vai para um produto chinês, para um produto americano e assim por diante. Né? Então, em algum momento você vai colher mais inflação e mais problema nas contas externas. Isso que a gente já começou a aparecer. O déficit tem conta corrente, né? Você sabe o que é déficit em conta corrente, balança de pagamento, né? Que é a soma algébrica de balança comercial, balança de serviços e transferências unilaterais. Isto é, o dinheiro que brasileiros que estão lá fora mandam para suas famílias aqui, sem a contrapartida da compra de um bem ou serviço. Isso é uma transferência unilateral, só tem do lado de lá fora para cá. Ou uma igreja que manda dinheiro para uma congênere aqui e assim por diante. Então, o déficit em conta corrente equivale à poupança externa. Se você tiver o déficit em conta corrente utilizado em investimento, tudo bem. Tudo indica que uma parte está indo para consumo. E se isso for bem financiado, tudo bem também. Até um certo limite é razoável. Então, a melhor forma de financiar o déficit em conta corrente é com investimento estrangeiro direto. O dinheiro que as multinacionais trazem de fora para investir nas suas fábricas aqui. Com toda essa confusão, está caindo o investimento estrangeiro. Então, no mês passado, o investimento estrangeiro direto, o dinheiro que entrou para investir nas empresas aqui, foi só metade do déficit em conta corrente. Isso significa que está piorando a qualidade do financiamento do déficit em conta corrente, porque o governo está recorrendo cada vez mais, o país está recorrendo cada vez mais a empréstimos.
e muitos de curto prazo, né? Então, esse é outro problema. Vamos lá? Pouco ou nenhum impacto na produtividade. No curto prazo, nada está melhorando a produtividade, e como a gente sabe, a produtividade é crucial para o crescimento, né? Vamos lá? Reformas estruturais não andam, não tem reforma tributária, não tem reforma trabalhista, não tem reforma política. Vamos lá? E o Brasil está perdendo produtividade. E quando a produtividade cai, cai o potencial de crescimento. Olha, só para você fazer uma comparação, antes da crise de 2008, 2007, 2008, 80% do crescimento americano se explicava por produtividade. Aqui no Brasil, no governo Lula, o país cresceu em média 4,1%, porque o Lula se beneficiou das reformas feitas nos governos anteriores que aumentaram a produtividade no governo dele. No governo de Fernando Henrique, o país cresceu 2,5%, 2,6%. 88% dessa diferença se explica por ganhos de produtividade. Né? Então, quando a produtividade cai, o potencial de crescimento também cai. O produto potencial, sabe o que é isso, né? O produto potencial é um limite. O país só pode crescer até ali. Se crescer acima disso, gera desequilíbrio, inflação ou problema de balanço de pagamentos. Vamos lá. Não tem risco de desandar, isso aqui é legal. O Brasil não vai descarrilar por conta do que eu avalio sejam erros da política econômica. Né? Não vai virar a Argentina. Tá. Deixa eu te mostrar um gráfico aqui, para a gente passar para outro ponto. Eu não tenho aqui um laser, um pointer, mas vocês podem ver o seguinte. Esse gráfico da produtividade, você tem até a metade do gráfico, a curva de produtividade está paralela ao eixo de baixo, né? Esse é a produtividade mais ou menos estagnada, é o período das reformas anteriores à chegada de Lula ao poder. Privatização da infraestrutura, abertura da economia, plano real, privatização das telecomunicações, explosão na oferta de telefone, tudo isso foi contribuindo para a produtividade. Concessão de rodovias, não é? A melhoria evidente de rodovias em muitas regiões, 90% das melhores estradas do Brasil estão aqui em São Paulo, e assim por diante. Né? Aí o Lula teve um início de reformas, que foi o período em que o Palocci era o ministro da Fazenda, eles fizeram várias reformas importantes, por exemplo, inclusive a reforma que permitiu uma expansão do crédito imobiliário, que foi a reforma que consolidou a ideia da alienação fiduciária de imóveis, eles consolidaram a ideia do crédito consignado, o crédito consignado já chega a ser 1/3 hoje do crédito à pessoa física, enfim, tudo isso teve efeitos positivos na produtividade. Aí saiu o Palocci e parou tudo. Então, agora, a colheita está diminuindo. Né? Você vê que os primeiros anos do Lula, o período do Lula, ali aquela quedinha lá, mais ou menos 1/4 à direita do gráfico, é quando ocorre a crise de 2009. Né? Aí depois começa, aí começa a ficar estável de novo, né? Não sobe. É que a colheita começou a cair. Eu uso uma metáfora para isso aqui. O Lula ficou 25 anos dizendo que se ganhasse a presidência, ele ia fazer uma política econômica completamente diferente do que estava aí. E aí, quando ele chegou no governo, encontrou um pomar de árvores plantadas pelos governos anteriores e estavam começando a frutificar. Porque isso é uma sina de governos que fazem reformas estruturais. Faz para os outros colherem, né? Porque essas reformas estruturais levam tempo para amadurecer. A expectativa é que quem colhe, plante e assim por diante. Né? Você fica um processo contínuo. Né? O que fez o Lula? Estou contando uma história metafórica. Ele olhou, estava já frutificando. Ele falou, escuta, a proposta do PT era outra política econômica, era arrancar as árvores. Por que a gente não vai colher? Vamos colher. Né? E o Lula é tão extraordinário como político, tão carismático, tão convincente, que ele convenceu a opinião pública, foi ele que plantou as árvores. Né? Então, não foram os outros que plantaram. Então, só que como não plantou, a safra começou a diminuir. E aí você vê, já na ponta do gráfico, caindo a produtividade.
isso significa que o Brasil está entrando num período, tomara que não seja muito longo, porque em algum momento as reformas vão ser retomadas, um período medíocre, de baixo crescimento, em que o PIB potencial, o produto potencial, deve ficar na região de 2,5%, 3%. Essa tende a ser a taxa de crescimento do Brasil dos próximos anos, aqui lá um pouquinho acima de 3%, um pouquinho lá abaixo de 3%. Tá? Mas não vai desandar. Apenas fica medíocre. Né? Próximo. Agora vamos para o fim. Caramba, Tomás, eu perdi a hora. Posso gastar mais uns 10 minutos aqui? Muito bem. Por que não desanda? Porque o Brasil tem instituições, as instituições básicas que evitam o retrocesso. Né? Você sabe, o que são instituições? O conceito de instituições aqui não é o conceito que a gente dá no Brasil, de instituições políticas. Os partidos, o Congresso, o Supremo. Não. As instituições aqui são no conceito anglo-saxônico, chamamos assim, particularmente do professor Douglas North, que é um professor de História Econômica e de Economia da Universidade de Washington. Ele esteve aqui na FEA, há uns 5 anos atrás, como professor visitante. E ele tem um dos livros mais citados na literatura econômica dos últimos anos. Chama-se Institutional Building and Economic Performance. Né? E ele definiu que instituições são as regras do jogo, as regras formais e informais que alinham incentivos para a atividade de investir, assumir riscos, promover a prosperidade. Né? E a partir dos anos 70, né, o professor nosso começa a estudar desde os anos 70, né, surge uma nova escola de economia que é a nova economia institucional, ou New Institutional Economics. Né? Aqui, um estudioso dessa área é o professor Décio Zilberstein e o grupo dele que estuda instituições aqui e tem uma matéria na administração chamada Teoria Organizacional. Né? Muito bem. O Brasil tem essas instituições básicas. Né? Eu diria que nenhum economista que tenha estudado a literatura recente deixará de enfatizar a importância das instituições no desenvolvimento. Tem um livro recente de 2 estudiosos dessa matéria, que é Daron Acemoglu e o outro é o... Ai, caramba. Robinson, né? Eles escreveram um livro, Why Nations Fail, né? Que é um livro recente muito legal. E ele diz, olha, tudo tem a ver com instituições. Não tem nada a ver com geografia. Por exemplo, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão no mesmo local geográfico. Né? E mesmo assim, uma é diferente da outra. O México tem várias cidades que metade é americana, metade é mexicana. No entanto, né, não é uma questão de regime político. Os coreanos do Sul e do Norte falam a mesma língua. Né? Tem a mesma cultura. Portanto, não tem nada a ver com cultura. Tem a ver com instituições. E o Brasil já criou, na minha avaliação, e desse período que eu passei aqui na FEA, eu escrevi um livro que se chama O Futuro Chegou, que é um livro sobre instituições de desenvolvimento no Brasil, em que eu defendo a tese de que o Brasil construiu essas instituições que nos protegem contra o populismo permanente. Quais são essas instituições? Vamos ler. Primeiro, democracia. O Brasil já tem uma democracia consolidada, apesar dos seus vários problemas, corrupção, fisiologismo, excessiva fragmentação partidária, baixa eficiência decisória do Congresso e assim por diante. Mas é democracia como valor. Né? Você não encontrará ninguém no Brasil, a não ser um louco, defendendo a volta dos militares ao poder. O que a gente quer agora é radicalizar a democracia com reforma política, melhorar a eficiência decisória do Congresso, melhorar o sistema político, diminuir a corrupção e assim por diante. Né? E a democracia, ela forma o pano de fundo de um ambiente em que as ideias se disseminam, circulam, o contraditório funciona e a coisa vai avançando. Próximo. O Brasil tem judiciário independente.
Com todos os problemas, tem juiz corrupto, em algumas regiões o juiz é corrupto mesmo, alguns são anticapitalistas, né? Mas a ideia de que o judiciário é independente, essa está consolidada no Brasil. E o julgamento do Mensalão foi um bom exemplo disso aí, né? Porque condenou 25 figurões da República, grande parte deles tende a ir para a prisão, se essas sentenças forem confirmadas, e o que é interessante, dos 11 juízes, 9 indicados por governos do PT. Né? Próximo. O Brasil tem imprensa livre e independente. Essa é uma das grandes conquistas do país. Todos os escândalos políticos do Brasil dos últimos anos foram cursados pela imprensa. A grande imprensa brasileira é independente do governo porque ela não depende do governo para ganhar dinheiro. Ganha dinheiro com propaganda, venda em banca e assinatura. E, portanto, tem independência para mostrar os podres do governo, fazer investigação e assim por diante. Né? A revista The Economist disse que, além de independente e livre, a imprensa brasileira é competitiva e agressiva. Nós temos uma das melhores imprensas, no sentido amplo, né? TV, rádio, jornal, revista, da América Latina, uma das mais independentes do mundo. Próximo. O Brasil tem uma sociedade intolerante à inflação. Essa é outra novidade. Durante muitos anos, vocês nem eram nascidos, mas tinha muita gente que dizia o seguinte, olha, o Brasil precisa de um pouquinho de inflação para crescer, porque a inflação lubrifica as engrenagens da economia, gera crédito para financiar a produção. Essas bobagens todas circulavam muito no Brasil. Né? Até que a gente pagou um preço altíssimo por esta leniência em relação à inflação, que foi a longa noite inflacionária, de inflação crônica, que depois virou hiperinflação, e que o Brasil pagou um preço altíssimo por isso. E, sobretudo os pobres. Né? Então, hoje a gente detesta a inflação. E interessante, as pesquisas mostram que a intolerância à inflação é maior entre os pobres do que entre os não pobres. Daí porque, se um governo deixar a inflação fugir do controle, isso é suicídio político, porque a popularidade cai. Certo? Interessante isso. Uma prova, uma demonstração de que essas instituições estão funcionando é que a presidente Dilma está deixando o Banco Central subir a taxa de juros. Por que o Banco Central está subindo a taxa de juros? Provavelmente na quarta-feira vai subir 0,5 ponto percentual a Selic. Porque a inflação voltou para o noticiário. Faz parte das conversas, está no rádio, na TV, preocupa as pessoas. A oposição, o Aécio Neves começou a falar, esse é o governo que deixa a inflação embora, prejudica o povo. Ou seja, é melhor a gente perder o discurso e deixar a inflação subir do que, a taxa de juros subir, do que permitir que a inflação suba e fique muito alta no período eleitoral. Né? Próximo. O Brasil tem disciplina de mercado. Disciplina de mercado é o seguinte, não é que o mercado manda no governo, mas os mercados sabem precificar riscos. Então, se os mercados começam a precificar um risco muito grande, o pessoal começa a ir embora, desaplicar aqui no Brasil, tirar o dinheiro do Brasil, isso termina gerando pressões sobre o governo para agir, que é o que está acontecendo com a Selic agora. Né? Todo mundo elogiando, ainda bem que chegou a Dilma, que enfrentou os bancos e diminuiu os juros, essas bobagens todas foram ditas por aí. Né? O que está acontecendo agora? Ela está aumentando a taxa de juros, porque o mercado começaram a precificar um risco maior, e isso se transfere através de ondas sucessivas para a opinião pública. Próximo. O Brasil é previsível, por conta disso. Né? Você pode agora fazer cenários de longo prazo no Brasil. A tendência lá na empresa, a gente tem cenário de longo prazo de 10 anos. Outro dia eu recebi uma visita de uns investidores estrangeiros que queriam um cenário de 30 anos. Falou, a gente não tem como fazer 30 anos de cenário. Como é que você vai projetar câmbio, juros, né, PIB para 30 anos? Não tem como. Não queremos números, queremos tendências. Como é que vocês veem o Brasil nos próximos 30 anos em termos de regras, situação política, isso a gente tem condição de fazer já. Né? Próximo. Um país que é previsível é um país que tem capacidade de detectar e corrigir erros. Isso é que faz a diferença do mundo de hoje do mundo do passado, do mundo dos impérios, né? Do mundo dos países autoritários, do mundo dos países democráticos. Nos países democráticos, você vê os erros, tem imprensa, você pode criticar, né? Fazer artigos,
ir para a TV, para o rádio, para o jornal, enfim, o governo age. Né? Vou fazer uma comparação aqui do que significa. Imagina uma casa que tem uma infiltração e ninguém vê a infiltração. Aquela infiltração vai aumentando, penetra nos alicerces, ninguém conserta, um belo dia desmorona. Isto é um país sem mecanismo de detecção de erros. Isso é o que pode acontecer com a China. Um país com capacidade de detectar erro, você vê o vazamento e conserta. Certo? Você tem mecanismo de autocorreção dos erros através do sistema institucional. Próximo. E aí eu estou concluindo, isso criou uma nova realidade no Brasil. Próximo. Então, isso significa adeus ao populismo. Não tem mais espaço no Brasil para o populismo econômico permanente. O populismo econômico, você sabe, é ação irresponsável para distribuir renda, incentivar a atividade econômica, ampliar o crédito, diminuir os juros, sem considerar os efeitos, né, que essas mudanças macroeconômicas acarretam em termos de inflação, balanço de pagamentos e, mais tarde, redução da atividade econômica. Não é? A América Latina é cheia desses exemplos. A Argentina agora, a Venezuela, né? O Brasil mudou. Isso tem uma nova. Não é só o Brasil, são outros países da América Latina que mudaram. O Chile foi o pioneiro disso aí, o Peru, a Colômbia, o México, a Costa Rica, o Panamá. Todos esses países estão construindo instituições como o Brasil. E tem a velha América Latina, populista, demagógica, desastrada, né? Essa velha América Latina é a América Latina bolivariana, né? Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua e agora Argentina, né? O que é uma coisa lamentável, né? A Argentina é impressionante, é um enigma. Como é que pode um país tão rico, tão bem educado, tão homogêneo, né? Tem muito homogêneo, o mais homogêneo país da América Latina, ou menos heterogêneo. Como é que esses caras não se dão conta que estão errando, né? Realmente é uma coisa impressionante. O argentino disse outro dia, é o único país, no século XX, o único país que se subdesenvolveu, né? Os outros desenvolveram, ele subdesenvolveu, né? Existe um economista ucraniano chamado Simon Kuznets. Provavelmente vocês já estudaram alguma coisa do Simon Kuznets. O Kuznets foi fazer uma palestra sobre desenvolvimento. E ele começou assim: existem 4 categorias de países: os desenvolvidos, os em desenvolvimento, o Japão e a Argentina. Né? E ele falou: professor Kuznets, por que o Japão e a Argentina são categorias? Disse, meu filho, porque é difícil explicar porque o Japão deu certo. Porque é pequeno, né? Um pouco autoritário, tem terremoto, tem tsunami, tem uma língua que só eles falam, e deu certo. Difícil explicar. E a Argentina? É difícil explicar porque deu errado, né? Porque tem tudo para dar certo. E como se eles tivessem enterrado uma caveira de burro peronista ali, que ele não consegue desenterrar. Né? Então, o Brasil saiu desse grupo. E por isso a gente agora está noutra categoria. Ultimamente as pessoas estão pensando que a gente está se juntando a esse grupo atrasado da América Latina. Enquanto os outros estão evoluindo, Colômbia, Peru, né, México, Chile, o Brasil está indo para a mediocridade argentina, mas sem risco, né, de ser um deles. Olha lá. O Brasil está construindo uma ordem política virtuosa. Eu estou me baseando no livro de Francis Fukuyama, que é um pensador americano, nipo-americano, escreveu um livro fantástico em 2010. Esse livro acaba de ser lançado em português, que se chama, em português parece que é A Evolução da Ordem Política, uma coisa assim, sabe? Em que ele examinou como evoluiu a ordem política desde a antiguidade. E ele tem uma sacada, é o seguinte: a partir do século XVII, com a Revolução Gloriosa Inglesa, começou a se formar na Europa Ocidental, depois isso se espalhou para outros países, uma ordem política virtuosa. É aquela que tem 3 características: Estado forte, Estado de Direito e accountability. Quem tem essas 3 coisas fica estável e prospera. Estado forte não é Estado no sentido que uma
uma certa esquerda no Brasil quer. Não é Estado com empresas estatais, controlando tudo, mandando tudo. É o Estado com instituições. É um Estado autônomo dos grupos de pressão. É o Estado com capacidade de regular monopólios, oligopólios, naturais ou não. É o Estado com capacidade de regular o sistema financeiro, de impor pesos e medidas uniformes em todo o território nacional, de prover educação fundamental de qualidade, enfim, exercer o monopólio da violência e para gerar um ambiente propício de tranquilidade social. Enfim, é o Estado que gera o ambiente para o investimento, a inovação e assim por diante. Estado de Direito é a ideia do rule of law, a expressão inglesa clássica. Ou seja, a lei para todos, não tem privilégio. A gente não chegou ainda nesse lugar, ainda tem alguns privilégios, tem gente que não pode ir para a cadeia, enfim. Né? Mas a ideia de que a lei é para todos e não apenas para os amigos do rei. E isso implica um judiciário independente com capacidade de fazer cumprir as leis. Né? Isso é importante para preservar direito de propriedade, respeito ao contrato, que são 2 elementos fundamentais da ordem capitalista. E accountability significa prestar contas, submeter-se ao julgamento periódico da sociedade. Essa é uma palavra sem tradução para o português. Não tem tradução de accountability para nenhuma língua latina. Não tem em português, não tem em espanhol, não tem em francês, não tem em italiano. Né? Mas o Brasil já tem isso. Tem 2 mecanismos de accountability no Brasil, em que o governo tem que prestar contas, tem que ser julgado, que são a imprensa, associada às pesquisas de opinião periódicas, e as eleições. Então, se deu errado, a gente tira. Né? Ainda que não perceba no momento, percebe no outro. Né? E o Brasil tem eleições limpíssimas, né? Sem fraude, totalmente eletrônicas, né? Com resultados, em alguns casos, sendo divulgados 1 hora depois do fechamento das urnas, como é o caso que a gente vê em Curitiba. Né? Mas meia-noite, uma eleição complexa desse tipo, já sai o resultado oficial. Né? Vamos lá. E aí o Brasil cruzou o Rubicão. Cruzar o Rubicão, próximo aí. Rubicão é um rio da Itália. Na época do Império Romano, havia uma regra. Os generais que vinham das guerras do norte, eles não podiam cruzar esse rio, porque eles pisavam em território romano. Isso equivalia a uma declaração de guerra. Júlio César cruzou o Rubicão e foi conquistar Roma. Né? Então, cruzar o Rubicão é dizer, não tem mais volta. O Brasil cruzou o Rubicão em 2 questões fundamentais. Estabilidade econômica, estabilidade política. Isto é baixo o risco, é baixa a probabilidade de o Brasil voltar a ser um país instável, com inflação fora de controle, ou um país autoritário, isto é, sem democracia. O desafio do Brasil, para os próximos anos, décadas ou gerações, que é como ficar rico. Né? Como a gente vai fazer para se tornarmos um país rico? Será que vai acontecer? Não é fácil. Né? Mas, próximo. O Brasil já está na antessala dos países ricos. Olha, o professor Douglas North, para citá-lo de novo, ele calcula que tem apenas 25 países ricos no mundo. 25. Nos últimos 100 anos, só um país entrou nesse clube. Foi o Japão. E provavelmente o outro está entrando agora, que é a Coreia do Sul. Agora, na antessala, já tem um bocado. O Brasil está nesse grupo. Brasil, México, Chile, Malásia, China e assim por diante. Né? Índia, talvez a Rússia. Né? Quem é que vai entrar dessa turma? Ninguém sabe. Quem é que vai receber a chave? Né? O ticket. Depende muito de educação, de reformas, de liderança, de sorte. A sorte está presente em todos os processos, né, de evolução, a sorte, o acaso e assim por diante. Né? Mas ter entrado nesse clube, puta, já é uma grande coisa. Né? O que significa o seguinte, resumo disso aí. Olha, os governos que não têm boa gestão, quando tinha isso no passado, o país perdia o rumo. Agora, o país perde oportunidade. Cresce pouco, mas não retrocede.
Então é isso, né? Se você olhar o Brasil da perspectiva dessas transformações mentais e institucionais, você pode até dizer, olha, a gente vai para um período medíocre, vai crescer pouco nos próximos anos, mas não vamos perder o rumo. E aí nós temos tudo para continuar sendo otimistas com o futuro do país. Muito obrigado. Era uma coisa. Fala. Boa noite. Boa noite. Eu sou Ivan, me chamo Ivan. Estou estudando economia. E sobre esse assunto das instituições do Brasil, eu entendo o otimismo. Eu acho que realmente a gente evoluiu bastante nos últimos anos. Mas uma coisa que me preocupa, principalmente nos 3 primeiros... na democracia, eu acho que ainda tem um problema muito grave de participação, principalmente das classes mais pobres, no processo político mesmo, de como a política no Brasil é feita. Tem um problema de laicidade, talvez, no Estado, a força que as igrejas têm no Congresso Nacional. No judiciário... ele pode ser independente, mas eu acho que a justiça ela não é para todos, o acesso à justiça. Hoje a justiça no Brasil ela é cara, você precisa ter um advogado competente, o sistema de defensoria pública no Brasil não é conhecido pela eficiência. E a questão da imprensa livre, também acredito que ela seja livre, independente, mas ela é também está na mão de poucas pessoas. Ela está concentrada. E eu queria que o senhor talvez desse uma opinião sobre esses assuntos. Olha, eu concordo com quase tudo que você falou aí, né? E por isso que eu fiz a ressalva que a gente ainda não tem a democracia com o nível de qualidade da democracia inglesa, da democracia americana, né? Até porque eles são herdeiros de tradições distintas da nossa, né? É sempre bom lembrar, a democracia inglesa levou séculos para ser construída. Até o século XX, não se poderia dizer que a Inglaterra era democrática. Embora ela tenha começado a destruir o absolutismo dos reis, os reis perderam o poder absoluto em 1689, entre 1688 e 1689. Mas naquela época já tinha um parlamento. Mas só quem votava era conde, barão, né? Baronesa, padre, bispo, e grandes ricos, né? Os grandes comerciantes. A Inglaterra levou mais de 200 anos aprimorando esse processo, né? E só concluiu em 1927 com o voto das mulheres. As mulheres não votavam. Então, a democracia inglesa era só metade que participava, né? Então, o Brasil está, né, nesse sentido, até mais amplo do que era a democracia inglesa de um século atrás, né? Agora, a questão da participação dos evangélicos, tudo isso é problema. Mas, se você olhar direitinho, todas essas questões elas dependem de uma maior participação do cidadão. Isso tem a ver com educação. Certo? Quer dizer, o desafio do Brasil, que vai melhorar muito as instituições, é a melhoria da educação. Porque o cidadão educado ele é mais participativo, ele exige mais, né? Ele participa mais, ele investiga mais, ele fiscaliza mais, não é? Então, a mesma coisa no judiciário, né? O judiciário é um poder muito hermético. O número de recursos que existe no judiciário, né? O rico não vai para a cadeia porque ele está recorrendo o tempo todo, né? E ele tem como pagar bons advogados, né? Então, a justiça em todo mundo tem defeitos como esse. O pobrezinho na Inglaterra, nos Estados Unidos, também não tem acesso, né? Mas tem mais acesso do que o pobre aqui, porque a coisa é mais bem estruturada. Então, mesmo assim, a gente não tem retrocesso.
com todos os defeitos, é melhor do que na época da ditadura. A mídia, aí eu acho que é discutível, sabe, se realmente a mídia no Brasil, essa é uma tese esposada sobretudo pelo PT, né, de que você tem a mídia fechada num grupo pequeno de famílias e eles dominam o noticiário, eles direcionam o noticiário. Eu acho que não há nenhuma prova disso no Brasil. Certo? Porque, embora você tenha o Estadão com a família Mesquita, a Folha com a família Frias, na verdade você tem ampla competição. O que importa é a competição e não a propriedade. Entendeu? Então, a Folha, se possível, passa o Estadão para trás o tempo todo. Né? Ela vai dar o furo que o Estadão não tem. A Veja, se ela puder, ela passa a época para trás. A Veja busca o furo. Né? Então, eu acho que mais importante do que essa questão do controle está a competição. E a gente não vê no Brasil a família orientando o jornal. A família pode ter opinião. Isso aí qualquer um tem. A família dona do New York Times tem sua opinião. E expressa essa opinião no editorial. Né? Que é aqui no Brasil o editorial do Estadão, que são dos melhores. Né? Mas a redação é plural. Você tem lá o cara de esquerda, o cara de direita. Isso é uma coisa que os donos de jornal no Brasil sempre cultivaram. Né? A você ter a divergência, a diferentes opiniões. Inclusive, no auge da ditadura, jornais conservadores como o Estadão e o Globo, eles tinham em suas fileiras, entre seus repórteres, pessoas com visões de mundo das quais eles discordavam. Faleceu recentemente o doutor Rui Mesquita. Se você ler o necrológio dele, as matérias que saíram sobre ele, vê quantas vezes ele interveio para evitar que um repórter do Estadão fosse preso em condições autoritárias. Né? Ele acompanhou as pessoas, ofereceu até a casa dele para repórteres que eram da extrema esquerda. Né? A percepção de que a diversidade de opiniões é fundamental para a qualidade do jornal. Então, eu realmente não concordo com essa ideia de que a mídia no Brasil precisa de um controle social. Né? Eu acho que cada vez mais ela é competitiva. Como diz a revista The Economist, a imprensa brasileira é muito competitiva. Na TV, né? Vê aí a luta de Record, de SBT por audiência. Né? A própria Globo está perdendo audiência, porque a concorrência está nos seus calcanhares. Certo? Obrigado. Mais um aqui? Aqui. Bom, boa noite, meu nome é Cauê Martins. Bom, a minha pergunta é, com a política monetária expansionista que está sendo adotada pelos Estados Unidos e pelo Japão, que a favorece um pouco, que desvaloriza a moeda e favorece um pouco as exportações, e, consequentemente, os preços desses produtos que eles estão exportando. Então, a minha pergunta seria e fora isso, além dos subsídios agrícolas que a Europa pratica. Então, a minha pergunta é se é necessário no Brasil uma pequena intervenção no câmbio, dado essa política monetária agressiva, sem contar a China. E uma segunda pergunta é se seria necessário uma proteção na indústria, porque os produtos se tornam mais baratos. E que em algum momento da história, como na Inglaterra, que a indústria têxtil ela surgiu com base no protecionismo promovido pelo parlamento inglês. E, fora isso, os Estados Unidos também eles praticaram uma proteção à indústria deles e a Alemanha. Então, se seria, no caso, uma política que poderia ser adotada no Brasil, um certo protecionismo para adquirir competitividade. Eu quero deixar claro que eu também não tenho a opinião formada sobre esse assunto, totalmente... Bom, você tocou num monte de coisa aí, e que se refere a diferentes momentos de um país e até da história. Né? Em primeiro lugar, o objetivo
do Banco Central americano, do Banco Central inglês, do Banco Central japonês, a aumentar a liquidez, usar o seu balanço, digamos assim, para expandir a liquidez, não foi desvalorizar a sua moeda. Esse não é o objetivo. Esse é o efeito. O objetivo foi evitar a depressão. Há vários estudos mostrando que a depressão dos anos 30 não deveria ter acontecido. E ela aconteceu por erros do Banco Central. Milton Friedman fez um livro clássico sobre isso, A História Monetária dos Estados Unidos. O presidente do Banco Central americano, do Fed, o Ben Bernanke, que é um grande economista, professor de Princeton, ele é um dos grandes estudiosos da Grande Depressão. E ele sabe mais do que ninguém que foi o Banco Central. Então, o que ele fez? A depressão não vai acontecer comigo no Banco Central. Não é? Inclusive, havia uma crença de que o Banco Central, até no certo ponto, ele perderia, a política monetária perderia ação. Porque você não pode baixar os juros abaixo de zero, nominais, tá certo? E o Bernanke encontrou maneiras de ação de política monetária através de uma compra maciça de papéis públicos e de créditos do sistema privado, né? E com isso ele inundou os mercados com liquidez. E o governo aqui chamou isso de tsunami monetário, guerra cambial, com todo respeito, tudo isso é bobagem, certo? É como se você dissesse assim, olha, eu prefiro que os americanos deixem o país entrar em depressão, não é? Porque se alguma coisa pode se dizer é que essa política evitou a depressão. E aí, os Estados Unidos estão entrando, como a gente viu aqui, em processo de recuperação. E o efeito colateral foi a desvalorização da moeda americana, mas não o objetivo principal. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que isso dá legitimidade a governos como o do Brasil de intervir no câmbio, sim. Não como eles fizeram aqui, fixar uma faixa, né, para o nível da taxa de câmbio, mas evitar a excessiva, o efeito de excessiva liquidez na economia brasileira. Eu não sou contra a intervenção do câmbio e controle de capitais. Eu acho que nesse caso tem que controlar capitais, né? Os mais ortodoxos economistas admitem que controle de capitais vale em situações como essa, que o governo brasileiro fez, né? Criando restrições para a entrada de capital de curto prazo através da tributação com o IOF de certas transações. Sobre a questão do protecionismo, sim, vários países, exceto a Inglaterra não é um exemplo de protecionismo. A Inglaterra é um exemplo de livre mercado, né? O grande efeito que levou a economia inglesa a se consolidar como potência do mundo no século XIX foi a revogação das Corn Laws, né? Que são as leis de cereais que protegiam os produtores de trigo da concorrência estrangeira. Então, a Inglaterra é o primeiro grande exemplo de defesa do livre mercado no comércio internacional, porque isso favorecia a Inglaterra, que era o grande produtor de produtos da indústria, né? Então, agora, é verdade nos Estados Unidos. Se você olha Hamilton, que foi o primeiro secretário do Tesouro americano, ele é um dos pais fundadores da nação americana, e ele adotou uma política de proteção da indústria americana. A Alemanha fez isso no século XIX, a França, né? Agora, uma coisa é você fazer a proteção por um certo período, outra coisa é ter isso de maneira permanente. O que significa? O conceito é de indústria nascente. Em inglês se diz infant industry, né? A indústria infantil, chamamos assim. A tradução precisa não é essa. Então, você precisa de que ela seja protegida, tal qual uma criança. Só que você tem que admitir que ela vai ter que ficar adulta, pô. E nós estamos protegendo a indústria brasileira há um século, não é? E particularmente nos últimos 60 anos. O que a gente fez aqui? Criou uma indústria acomodada. Porque quando você está protegida, não tem a concorrência, por que investir em inovação? Por que melhorar os processos? Você pode repassar tudo ao preço. Porque como você não tem concorrência, você pode ser ineficiente. Você pode pagar mais salários e tudo isso vai repassando para preço. E como você é ineficiente e não inova, seu produto é de má qualidade, não é? E aí você termina impondo à sociedade um produto mais caro e de mais
de qualidade inferior, para beneficiar pequenos grupos, né? Tanto de empresas quanto de trabalhadores que estão na área protegida. Então, eu acho que o Brasil estará melhor se ele se abrir mais, em vez de estar se fechando para proteger, né? Claro, se você tiver concorrência desleal, aí tem que agir. E para isso tem mecanismos de ações antidumping, como é que chama? Tarifas, acordos, obrigar o parceiro a limitar suas exportações. Tem uma série de mecanismos, né, para evitar ações desleais de comércio, mas não o protecionismo. O protecionismo é um equívoco neste momento do Brasil, né? E o Brasil vai perder pode perder passo, porque hoje está claro que a Organização Industrial do Mundo, né, ela vai ter a China como a fábrica do mundo, e os Estados Unidos como grande centro de inovação, junto com alguns países da Europa, sobretudo a Alemanha, e um grupo grande se integrando nessas cadeias, né? Por exemplo, você tem aqui Taiwan. Dificilmente você encontra uma marca taiwanesa. Acer, talvez, né? Mas o Taiwan é uma potência industrial, porque ela está presente em todas as cadeias, produzindo uma parte, uma peça, um componente. Aqui no Brasil, a gente quer produzir tudo. E aí nós estamos reinstituindo, nesse processo protecionista, as regras de conteúdo nacional. Então, você só, para ter uma concessão de petróleo, você tem que comprar 65% dos seus equipamentos aqui no Brasil. O que acontece? A indústria nacional não está preparada para fornecer, o produto fica mais caro, de menor qualidade, quebra mais, e tudo isso vai aumentar o custo da exploração de petróleo e a gente vai repassar isso para a sociedade. Portanto, o protecionismo se justifica em certas circunstâncias, em certos momentos, mas não como uma política permanente, inclusive, sobretudo no Brasil, que já aprendeu isso. Por que o Brasil abriu a economia entre 89 e 90? Porque tinha chegado ao exagero, né, da proteção. Como disse o Collor, uma frase cheia de significado, o automóvel brasileiro é uma carroça. Certo? Ele falou isso. Porque era um produto muito atrasado, ineficiente, consome muita gasolina, é menos seguro, entendeu? Porque você não tem nenhum incentivo à inovação. E quando você não tem incentivo à inovação, você estagna. No extremo, o colapso do sistema comunista, da União Soviética, foi a ausência de incentivo à inovação. Porque no regime comunista você não tem como premiar a inovação. Como é que você vai premiar um gerente, né, um diretor, se todo mundo é igual no regime comunista, né? Você não tem mecanismo de premiar o esforço de inovação. Numa economia fechada, acontece uma coisa parecida. Você não tem incentivo à inovação. E a inovação é o motor da produtividade. Vocês já devem estar estudando já o Schumpeter, que é um economista austríaco, né, que tem uma frase clássica, que é a destruição criativa, né? Ele mostrou que o sistema capitalista é isso. Você vai inovando e vai destruindo, né? As indústrias vão se tornando obsoletas e vão desaparecendo, né? Então, por exemplo, surgiu a energia elétrica, que é uma bruta inovação, acabou a indústria do lampião, né? Não tem como mais proteger a indústria do lampião quando tiver energia elétrica, não é? Teve uma moda de chapéu, aposenta o guarda-chuva, enfim, tem um monte de coisas, né? Por exemplo, a internet acabou, vai acabar o papel, pô, em muitas coisas, né? Vai acabar a carta, você vai fazer tudo. A carta vai se restringindo a coisas cada vez menores. Então, se você fosse viver de vender lampião com a energia elétrica, ele quebra, né? Então, ele tem que pensar em outra coisa. Lampião para decoração, né? Lampião para usar a fábrica dele para gerar outro produto, e mais não lampião para iluminação das ruas. Certo? É isso.
Vamos fazer o seguinte, olha, vou responder mais, que horas são? Vou responder mais duas, tá? Senão a gente fica aqui. Temos outro compromisso. Mais duas. Vai lá. Meu nome é Rafael. Eu queria saber a sua opinião sobre a atual comunicação do BC. Boa pergunta, hein? Eu acho que é uma comunicação deficiente, né? Provavelmente está melhorando com essa decisão de inaugurar um ciclo de política monetária com aumento da Selic. Mas o Banco Central tinha dificuldade de comunicação porque ele tinha que defender um nível de taxa de juros que todo mundo sabia que era incompatível, né? E nessa de defender o indefensável, né, ele acabou se perdendo na comunicação. E a comunicação é fundamental para a política monetária, porque a função básica de um Banco Central no regime de meta de inflação é coordenar expectativas. Se ele tem a má comunicação, ele perde credibilidade, ele não coordena expectativa. Então, o custo, né, da política monetária aumenta, porque como ele não coordena expectativa, elas se dispersam, né, e a inflação fica mais fácil, digamos, para ela de se expandir. Enfim, eu acho que está melhorando, mas não é boa. Obrigado. Sim. Fala que eu te ouço daqui. Meu nome é Henrique, boa noite. O senhor comparou o Brasil e a Argentina, mas ultimamente na mídia tem tido uma outra comparação com um outro país da América Latina, que seria o México. Tem se falado que talvez o México seria a bola da vez na América Latina. Eu queria que o senhor comentasse a comparação, se o senhor realmente acredita que tem esse processo em curso. Não, eu comparei o Brasil com a Argentina no sentido positivo para o Brasil, né? De que o Brasil tem instituições que inibem uma trajetória argentina. E no caso do México, nos últimos 6 meses, 1 ano, a percepção tem sido crescente de que o México está caminhando numa direção melhor do que a do Brasil. Por que isso? Porque tem um novo presidente. É um presidente que demonstrou grande capacidade de articulação, de liderança. Ele é jovem, dinâmico, né? Ele conseguiu uma coisa que ninguém imaginava que ele conseguisse. Ele conseguiu um acordo dos 3 grandes partidos em torno de reformas para aumentar a competição na economia mexicana. A economia mexicana é cheia de monopólios, né? A privatização lá não foi tão bem feita quanto no Brasil. Ele está encontrando mecanismos de articulação para combater de forma mais eficiente a violência, começou a fazer reformas, tem um discurso pró-mercado, enfim. E aí, olha, e além do mais, a percepção é de que o México pode se beneficiar de uma nova onda de expansão industrial nos Estados Unidos. Porque como é que chama? Ai, caramba, esse desastre que teve agora de Fukushima, né? Do tsunami, aqueles tsunami que teve na Ásia, tiveram na Ásia recentemente, puseram muito em dúvida essa questão do just in time, né? Ou seja, a indústria produz só o essencial e terceiriza. Então, eu vou ter uma indústria nos Estados Unidos e às vezes terceiriza tudo, como o iPhone. O iPhone é 100% produzido na China. E o que começou a se verificar é que interrompeu o suprimento por causa do tsunami. Outra coisa que está ficando cada vez mais claro é que a China caminha para privilegiar o consumo doméstico cada vez mais. O consumo na China representa 35%, 40% do PIB só. O resto é investimento e gasto do governo. Então a China tem que caminhar para ser um país em que o consumo é maior. E passa a ser a força da economia, passa a ser o consumo doméstico, e não necessariamente, como é hoje, o investimento e a exportação. Então, com isso vai implicar aumento de salários. E os salários na China estão crescendo a 2 dígitos, há uns 5 anos. Né? Em alguns casos, 10%, 20%. E aí o custo unitário do trabalho na China está aumentando. E a competitividade chinesa está caindo em muitos produtos. Então, muitas empresas americanas elas estão se dando conta que é melhor trazer de volta as fábricas para os Estados Unidos.
Por outro lado, a proximidade do México tá mostrando que é melhor ter partes, peças, componentes ali do lado do que lá na China. Certo? Isso está promovendo um renascimento industrial nos Estados Unidos. Tem a Apple está transferindo unidade, a GE, tem várias empresas que estão... E agora, com a descoberta do shale gas, né, o gás de xisto, tem uma queda brutal da energia nos Estados Unidos, então a indústria química se torna muito competitiva. Tudo isso é um renascimento industrial que vai terminar extravasando para o México. Tudo isso está no radar dos investidores. Enquanto que no Brasil está acontecendo o oposto. O Brasil é intervenção desastrada, controle de preços, protecionismo, essa coisa que eu falei aqui. Então as pessoas estão fazendo a seguinte comparação. O Brasil pode não desandar, tudo indica que não vai desandar, mas não existe muita oportunidade lá, porque vai ser um país de baixo crescimento. Enquanto que o México vai ser um país de alto crescimento. Então, as oportunidades estão mais no México hoje, de investimento em portfólio, de investimento em indústria, investimento em serviços, do que aqui no Brasil. O México está ganhando essa parada, com certeza. Tem gente aqui no Brasil dizendo que ótimo, né? Ótimo, porque significa que o Brasil está fazendo certo e o México errado, né? Tem um economista famoso que escreveu um artigo nesse sentido. Diz o seguinte: o México está agradando o norte, o México está agradando os bancos, por isso que eles estão indo para lá. Isso é uma bobagem, mas as pessoas estão dizendo isso. E se estão saindo do Brasil porque o Brasil está fazendo tudo certo, né? O que é realmente uma idiotice. Mas, enfim, eu acho que é o que explica que o México atrai mais atenção recente. A Turquia também está atraindo, o Peru, né? A Colômbia, o Chile. Esses países que eu falei, o Brasil está distanciando desses países, estão adotando um receituário que aqui no Brasil estão chamando de neoliberal, né? Só que eles estão crescendo o dobro do Brasil com inflação na metade. Então, não sei se isso do Brasil está certo, eu acho que não está. Ok? Olha, gente, muito obrigado. Tomás, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas perguntas. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês.